20º encontro, terceira unidade. Deus cuida do seu povo. Revisão dos encontros de 10 ao 19. José do Egito. José era um dos filhos de Jacó. José tinha 10 irmãos mais velhos que sentiam muito ciúmes dele. E teve também um irmão pequeno que se chamava Benjamim. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele tinha um carinho especial por José. Jacó amava mais a José do que aos outros filhos, porque ele era muito especial. José era muito inteligente e sempre encontrava uma maneira melhor de executar as tarefas. Ele também tinha um dom muito especial. Às vezes, tinha sonhos que se realizavam e também podia interpretar os sonhos. Um dia, José contou aos irmãos que tinha sonhado que eles estavam amarrando feixes de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do seu feixe. Os irmãos de José, com muito ódio, disseram: "Você acha que vai ser nosso rei?" Isto fazia com que crescesse ainda mais o ciúme de seus irmãos. Certa vez, os irmãos de José estavam bem longe cuidando do rebanho, e Jacó mandou que José fosse ver se estava tudo bem com eles. José obedeceu e foi até eles. De longe ele foi visto pelos irmãos e falavam: "Lá vem o sonhador." Eles pensaram em matá-lo, mas depois mudaram de ideia. Então, decidiram se livrar de José. Levaram-no para bem longe, tiraram a túnica colorida que Jacó tinha dado de presente e depois o jogaram em um poço. Seus irmãos iam deixá-lo lá para morrer, mas apareceu um mercador de escravos e resolveram vendê-lo como escravo. Assim, por ciúmes e inveja, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Então, os irmãos rasgaram e mancharam com sangue a túnica de José, e depois levaram a túnica ao pai e disseram que um animal selvagem teria devorado José. Jacó ficou profundamente triste. Enquanto Jacó chorava, achando que um animal tivesse comido seu filho, José era vendido pelos mercadores a Potifar, capitão da guarda do faraó. Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser empregado particular. Potifar confiava tanto em José que o deixou administrando toda a sua casa. A esposa de Potifar começou a gostar de José, mas José era um homem temente a Deus e aquilo não era certo. Então, a mulher, com raiva de José, mentiu para Potifar, dizendo que José a tinha agredido. Potifar, com raiva, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José não perdeu sua fé e obediência a Deus. O carcereiro logo viu que José era um homem bom. Por isso, o encarregou de todos os outros presos. Certa vez, o faraó ficou zangado com seu copeiro e seu padeiro, mandando prendê-los. Uma noite, ambos tiveram um sonho especial, mas não sabiam o significado. Então, José, com a ajuda de Deus, explicou o significado de seus sonhos. José disse ao copeiro: "Em 3 dias, você vai ficar livre e vai tornar-se novamente copeiro do faraó." Mas ao padeiro, José disse: "Em 3 dias, o faraó lhe cortará a cabeça." Um dia, o rei do Egito sonhou com 7 vacas feias e magras, que saíam do rio e engoliam 7 vacas bonitas e gordas, e também 7 espigas finas e murchas, que engoliam 7 espigas maduras. O rei ficou muito preocupado e mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito,
para decifrar esse sonho, mas ninguém conseguiu. O copeiro lembrou-se de José e falou ao faraó, que mandou buscá-lo na prisão. José disse ao faraó: os 2 sonhos significam a mesma coisa. Haverá 7 anos de muito alimento no Egito. Depois haverá 7 anos de fome. E continuou: escolhe um homem sábio e encarrega-o de recolher mantimentos durante os 7 anos bons. Assim, o povo não passará fome nos 7 anos maus que se seguirão, quando haverá colheitas fracas. O faraó gostou da ideia. Ele escolheu José para recolher os mantimentos e armazená-los. José foi nomeado administrador de todo o Egito. Somente o faraó estava acima dele. O tempo passou e tudo o que José disse se cumpriu. Quando o tempo de miséria chegou, pessoas de outras terras iam ao Egito comprar comida, inclusive os irmãos de José. Quando eles foram levados até José, não reconheceram o irmão, e José fingiu que não os conhecia, pois queria saber se eles teriam se arrependido do que tinham feito com ele. José pediu que os guardas colocassem objetos nos sacos de comida que eles tinham comprado, para que parecesse um roubo, e prendeu Benjamim, o irmão mais novo deles. Os irmãos não podiam dar esta notícia para o pai Jacó, que estava muito velho. Ele não ia suportar perder mais um filho amado. Os irmãos clamaram para que José deixassem eles presos e deixassem que seu irmão mais novo voltasse para os braços do pai. Eles confessaram que já haviam perdido um irmão, falaram tudo o que tinham feito com José, e por ter mentido para seu pai Jacó, e não queriam mentir novamente. José, vendo que eles estavam sendo sinceros, os perdoou. José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai que José estava vivo e que era governador de todo o Egito. Jacó ficou muito feliz. Assim foi a história de José, um homem que, guiado por Deus, triunfou. Hoje também somos convocados a perdoar nossos irmãos e não guardarmos ressentimentos e mágoas, pois continuamos a construir a história do povo de Deus.